Obrigado, professor Bertero. Eu passo agora a palavra ao professor Alfredo Catani, da Faculdade de Educação da USP. Bom, boa noite a todos, aos senhores e senhores, boa noite, à familiar de Fernando, aos vários colegas aqui presentes, colegas de mesa. Eu não havia preparado muito tempo hoje, mas enfim, a emoção, às vezes, eu acho que foi colocado bem pelo Bertero, pelo nosso colega que abriu a mesa aqui, né, a solenidade. É importante homenagear as pessoas enquanto estejam vivas, né? Então, quando as pessoas morrem é um pouco complicado, né? Então, acho que isso é fundamental para nós estarmos aqui hoje com o Fernando nessa situação. A instituição máxima francesa de pesquisa, o Collège de France, recebeu como seus catedráticos, numa certa ocasião, a Roland Barthes. E o Barthes disse o seguinte, na sua aula inaugural: permitam ler, são 4 ou 5 linhas, né? Deixando de lado as possíveis razões que levaram o colégio a me escolher, já que são incertas aos meus olhos, afirmo que a entrada nesse lugar representa para mim mais uma alegria do que uma honra, pois a honra pode ser merecida, a alegria jamais o é, né? Então, eu estou muito alegre de estar aqui hoje, né? Tem todas as pessoas que podiam estar aqui, estou vendo, não é, aqui o professor Ferreira, o professor Citrango, o Sandrone, o professor Pedro Ceridoni, não é? Enfim, várias pessoas podiam estar aqui também, então eu estou muito distinguido em estar aqui nessa homenagem ao Fernando, né? Então bastante emocionado também. Então, nessa solenidade, eu acho que o Fernando só tem sentido, claro, as pessoas têm as suas individualidades, têm os seus itinerários, mas eu acho que só tem sentido analisar o Fernando se analisar o que era essa escola, pelo menos, eu vou botar aspas aqui, né, a escola do meu tempo, né? Eu me formei aqui em 75. Então, quando eu vim aqui hoje, a gente já tem dificuldade de se localizar, ou o 11º andar, o Adriano no 11º andar, agora está junto com o 9º andar, né? Que era economia. Então, eu vou dizer um pouco da escola do meu tempo e situar o Fernando um pouco nisso, que eu acho que é o fundamental nesse sentido. Quer dizer, eu acho que essa escola, quando eu fiz a cursei administração pública, sem muito problema, a gente, além de mim, o professor Ricardo Antunes e tantos outros, né, fizemos a transição para a área de humanidades com uma tranquilidade muito grande. Por quê? Porque nós tínhamos aqui o professor Bressa Pereira, de Economia, nós tínhamos aula, líamos os artigos, tínhamos o professor Duran, o professor Sérgio Miceli, Vânia Santana, Rubem Kainer, Cecília Loureiro, né, Cecília Forjás, Maria Rita Loureiro, né, Cecília Loureiro não é. O professor Araxi Martins Rodrigues, que faleceu há relativamente pouco tempo, né? Desde o Alquimar, o professor Alquimar, Roberto Venosa, Ramon Moreira, o próprio professor Ferreira, tínhamos os colegas da área jurídica, né? O Dalmo, o Cid Citrângulo, o Bandeira de Mello, o Celso Seixas, o Esdras Borges Costa, o Vilmar Faria, tínhamos o falecido José Paulo, né? Com quem eu aprendi muito também, né? Ou seja, certamente eu elenquei aqui, vou estar esquecendo alguém, eu coloquei aqui, não é, nós líamos muito naquela época, líamos o trabalho do Bresser, líamos o brilhante artigo do Bertelo, escreveu na revista da Faculdade de Educação, na revista da Faculdade da RAI, né, um resumo da sua tese de Felipe Cornell. Ou seja, todos nós, então, saímos, como dizia em Piracicaba, que foi criado, com os cascos afiados, né, nas humanidades, para fazer essa conversão. E a primeira vez que me caiu em mãos um trabalho, na ocasião de administração, que eu achava que era uma coisa bem abstrata, não entendia bem o que era, com 17, 18, 19 anos, foi quase simultaneamente o trabalho do Fernando junto com o trabalho do saudoso amigo nosso, Maurício Strattenberg, né? O Maurício faz, se a memória não me trai, em dezembro de 71, na RAI, um artigo, uma interrogação. A TGA é uma ideologia, né? Depois surgiu a tese dele quando ele estava recém-reintegrado do AI-5, né? Ele nos dava aula da nossa turma na antiga Sociologia 2, do currículo velho. Então, ele redigiu mais ou menos naquele semestre e teve que depositar, 5 de janeiro de 73, a sua tese, que foi Burocracia e Ideologia. Então, esse livro do Fernando, para mim, ao menos para alguns colegas nossos, teve mais ou menos uma espécie, foi mais ou menos um livro fundador, né? No sentido de nos fazer conhecer um pouco o que era
o Bertello falou, a TGA, né? As principais correntes, né? O Fernando sem nenhuma, como se fosse um para-raio, né? Tudo que passava, o Fernando, né, pegava em várias áreas, mesmo não tendo sido aluno do Fernando aqui, ele morava uma época aqui perto, tinha um colega também, o Pierre André Ruprecht, né? Então a gente invadia, algumas vezes invadíamos para a casa do Fernando, né, atrás de livros, de biografia, mais o Pierre, menos eu, mas o Pierre passava. Então, eu diria o seguinte, era um período que, ao menos na área de humanidades, naquela época, a Getúlio Vargas não devia nada a nenhuma outra instituição de excelente nível nesse sentido. Né? Eu digo naquela época porque era o período que eu conhecia, né, que eu vivi. Então, e foi essa um pouco, eu acho que a origem das coisas. E o Fernando, nós não vamos detalhar muito aqui toda a obra, né? Quer dizer, esse folder maravilhoso que tenha um pouco de itinerário do Fernando. Eu gostaria de destacar, às vezes, na obra do Fernando, muitas vezes alguma coisa passa um pouco desapercebida, né? Mas eu gostava muito do texto que o Fernando fez, né? Logo em seguida, eu tenho a impressão que foi um livro publicado em 79, agora eu devo corrigir aqui, que não, acho que eu não estou vendo aqui, mas enfim, que era um livro chamado Empresários de Hegemonia Política, não é? Que guardava muito, talvez, uma herança grande, é o próprio trabalho do Bresser Pereira, publicado há uns 5 anos antes. Né? A gente conheceu o artigo do Bresser na RAI, quando era um formato pequeno, né? E depois vi esse livro. Foi um livro que me ajudou muito, esses dois trabalhos, que era do Luiz Carlos Bresser Pereira, que era do Fernando, a entender um pouco, né, o que era a empresário de hegemonia política do Fernando, empresários administradores no Brasil, a entender um pouco uma parte da intelectualidade, uma parte da inteligência. Então, claro, aí o Fernando, nós somos colegas, entre aspas, né? Nosso amigo comum, Caio Graco, nos primeiros passos, né? Nos livros de divulgação, que ele fez um livro maravilhoso sobre o que é a burocracia e autogestão proposta do Proudhon, que é a tese do Fernando, né? A participação em cogestão, novas formas de administração, que o Fernando conseguiu, nos primeiros voos daquela coleção da Brasileira, varrer, no bom sentido, toda, eu tenho a impressão, tudo que caiu em mãos sobre, na época, as teorias participacionistas, né? Toda uma árdua literatura, né? Que examinava os casos ingleses, alemães, a Iugoslávia, né? Enfim, e os trabalhos que o Fernando fez também a partir da livre-docência, são pelo menos 2 livros, Organização e Poder, Empresa, Estado, Escola, Teoria das Organizações, pela Pioneira, pela Atlas, né? Mesmo esse livro que vai ser lançado agora, a gente espera que não seja tão caro, né? Nós vamos comprar essa atualização agora da Thomson, quer dizer, e eu acho que o Fernando fez essa transição tentando, desde as teorias da ilustração no sentido mais lato, tradicional, e chegou a um livro maravilhoso que eu destacaria, que era o Cultura Organizacional e Cultura Brasileira, que é um livro que ele organizou com 27 autores, né, que basicamente também é um livro meio, né, como diria a gente tem às vezes o hábito de ver as famosas mesas redondas, né? Como diria, um intelectual esférico, sem arestas, que é um livro que cobre mais ou menos tudo, né? Todos os domínios dessa área que ele se propôs a fazer nesse momento. Eu gostaria de, antes de finalizar, e também o Poder Organizacional e Novas Construções Simbólicas, um livro que a Maria Esther de Freitas elaborou, que tem muito, né, guarda muita herança do Fernando ali, né, nas teorias, as discussões todas. Né. Então eu gostaria de, antes de terminar essa breve o professor Antônio Cândido gosta de usar muito a expressão em rápidas tintas, né? Então, em rápidas tintas, eu gostaria de exemplarmente mencionar um artigo que eu acho que une um pouco o trabalho, nesse considerado privilegiado, né? Eu trabalhei com o Fernando aqui e trabalhei com o Fernando na Faculdade de Educação, né? Onde, no mesmo departamento, demos as aulas de graduação, às vezes juntos. O Fernando foi a figura-chave para organizar a área de cultura, organização e educação da pós-graduação, que é um artigo que o Fernando publica, nos anos 80, que ainda é bastante útil. Administração e Participação, Reflexões para a Educação. É um artigo que saiu na revista da Faculdade de Educação, foi publicado depois no livro da Rosalind Fishman, e o Fernando varre, basicamente, da maneira mais didática possível,
todo o debate, não é, acerca das teorias participacionistas, não é? É o embate com o leste europeu, não é? do Solidarnosc naquela época, é o embate com relação às teorias, não é? Que vigiam na Iugoslávia, não é? Fundamentalmente, é a cogestão, é uma posição polêmica situando uma autogestão como uma não forma de participação, uma vez que as pessoas, não é, já têm o próprio controle. Não é? Enfim, eu acho que o Fernando, o Bertello destacou bem, mas eu iria um pouquinho além. Não é? Talvez hoje seja um pouquinho fora de moda citar o Sartre, né? Mas a gente, retomando o Sartre em algumas coisas, a gente vai ler o Fernando, de alguma maneira, eu acho que foi uma espécie intelectual total nesse sentido sartreano do termo. Não é? A definição intelectual do Sartre é muito interessante. É a pessoa que é fiel a um certo conjunto de princípios, não é? Mas tem sempre a autonomia e sempre o dever cívico de contrariar, né, de lutar contra esses princípios a partir do momento que eles são traídos. Né? Eu acho que o Fernando, a obra do Fernando, ela fala por si. Né? E nesse artigo que eu citei da revista da Faculdade de Educação, tem um aspecto bastante interessante. É um artigo, de alguma maneira, utopista. Né? Uma sociedade mais justa, o Fernando defende, uma sociedade em que as crianças não são adultos incompletos ainda, não é? Tentando mostrar formas alternativas da administração da escola. Em suma, quando eu leio esse trabalho do Fernando, infelizmente eu não posso deixar de me lembrar de algumas coisas, de alguns artigos de combate do próprio Pierre Bourdieu. Bourdieu tem um texto bem pequenininho, né, que foi publicado no Contra-Fogos 2, que se chama Os Grãos de Areia. Né? E me permite fazer essa leitura, esse é um texto pequeno, diz o Bourdieu. Se eu lembrar agora que as chances de parar essa máquina infernal, Bourdieu se referindo ao neoliberalismo, à globalização, né, toda essa cultura mais ou menos homogênea, né? Se eu me lembrar agora que as chances de parar essa máquina infernal repousam em todos aqueles e aquelas que, detendo algum poder sobre as coisas da cultura, da arte, da literatura, podem, cada um, em seu lugar e a sua maneira, de sua parte, por mínima que seja, jogar seu grão de areia na engrenagem meio lubrificada das cumplicidades resignadas. Então, jogar um grão de areia na engrenagem bem lubrificada das cumplicidades resignadas. É uma coisa forte, né, que eu podia colocar. Então, nós fizemos nossa atividade contra o estado de coisas, nós votávamos, nós escolhemos candidatos adequados, nós nos indignarmos de alguma maneira. Eu acho que isso a sociedade torna-se um pouco melhor. Então, eu acho que esse caráter que eu queria terminar a fala, né, essa breve fala, resgatando isso. Né, todo o lado concreto de análise que o Fernando faz, mas uma releitura da sua obra. O Fernando tem uma obra, né, não é simplesmente um conjunto de papers dispersos, tem uma obra efetivamente. Eu acho que eu gostaria de chamar a atenção para esse lado utopista que o Fernando também tem, né, que é esse lado um pouco utópico, que eu acho que é a parte da autogestão, da cogestão, toda essa parte que ele escreveu, não desmerecendo o resto, também é muito bom. Eu leio cada vez mais a parte do poder simbólico, por aí, nessa vertente em que nós temos várias interfaces. Eu acho que essa parte ainda do Fernando, da parte da cogestão, da autogestão, das teorias participacionistas, ainda estão bastante atuais. Muito obrigado pela atenção.